Bom dia, galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é uma videoaula comparativa entre o sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo simpático. Então, o objetivo de hoje é dividir o sistema nervoso autônomo em suas duas divisões primordiais, que são o parasimpático e o simpático. Então, na última aula que a gente falou sobre a diferença entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral foi a seguinte: o sistema nervoso somático, ele controla os movimentos dos músculos esqueléticos. Portanto, ele controla os movimentos voluntários do seu corpo. O sistema nervoso visceral, que é representado aqui pelo sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelo movimento dos músculos que são involuntários, que são os músculos lisos e os músculos cardíacos, além de aumentarem ou inibirem a secreção das glândulas exócrinas. Então, basicamente, o sistema somático é para músculos voluntários. E o sistema visceral, que é o autônomo, que é o que a gente vai falar aqui, ele serve para musculatura lisa, musculatura cardíaca e glândulas exócrinas, basicamente. Beleza? Então essa é uma diferença fundamental. Nessa aula a gente vai usar 3 critérios para a gente dividir aqui, para a gente diferenciar o sistema nervoso parasimpático do simpático. Quais são esses 3 critérios? O primeiro critério é a posição tanto das fibras pré-ganglionares, aquelas que vêm antes do gânglio, quanto das fibras pós-ganglionares. Então, o primeiro critério é a posição das fibras pré e das fibras pós. Segundo critério, o tamanho das fibras, o tamanho desses axônios. Então, a gente vai comparar o tamanho dos axônios da fibra pré-ganglionar da fibra pós-ganglionar. Eles têm tamanhos diferentes. Então, os 2 primeiros critérios são posição e tamanho. O último critério é a farmacologia, ou seja, são os neurotransmissores envolvidos na sinapse do neurônio pós-sináptico. Então, quando a gente for falar de farmacologia, a gente só vai usar como critério o neurônio pós-sináptico. Tranquilo? Então isso é importante para a gente diferenciar esses 2 sistemas. Então, utilizando esses 2 critérios, a gente vai fazer o seguinte, ó. A posição do neurônio pré-ganglionar, que é esse primeiro aqui, ó, ou ela tem a sua origem lá no tronco encefálico, ou ela tem a sua origem lá na região sacral, certo? Entre S2, S3 e S4. Falando de raízes nervosas, tá? Não de parte óssea, raízes nervosas. Beleza? Então, o sistema nervoso parasimpático, suas fibras pré-ganglionares, elas têm origem ou no tronco encefálico, ou em S2, S3 e S4. Ou seja, ou no crânio ou no sacro. Por isso que diz-se que o sistema nervoso parasimpático é crânio-sacral. Porque ele tem a sua origem ou no crânio, né, no tronco encefálico, ou lá no sacro. Então, pela posição do neurônio pré-ganglionar, temos o que aqui? Ele sendo crânio-sacral. Então, isso é um critério que a gente utiliza de acordo com a fibra pré-ganglionar. O sistema nervoso simpático, por sua vez, terá sua origem entre os segmentos medulares T1 e L2. Portanto, a gente diz que o sistema nervoso simpático é tóraco-lombar. Então essa é uma diferença fundamental quando a gente diferencia os 2 sistemas de acordo com a fibra pré-ganglionar. Beleza? Então o parasimpático é crânio-sacral, porque tem origem no tronco encefálico e no sacro. O simpático é tóraco-lombar, porque tem origem entre os segmentos medulares T1 a L2. Beleza? Esse é um critério de acordo com a fibra pré. Então, se a gente for falar da posição do neurônio pós-ganglionar aqui, ó, então de onde ele está fazendo a sinapse aqui, é fácil também. No sistema nervoso simpático, o neurônio pós-ganglionar ele faz sinapse longe da víscera. Ó. Você pode ver que o estômago está aqui e ele está fazendo sinapse lá longe da víscera. Então, de acordo com a posição do neurônio pós-ganglionar, ele está longe da víscera.
O neurônio pós-ganglionar no sistema parasimpático, como vocês podem ver aqui, ó, ele fica basicamente perto ou dentro da víscera, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Então o neurônio pós-ganglionar aqui do parasimpático, ele fica localizado aqui dentro do estômago. E aqui ele está dentro do útero, certo? Então ele fica ou bem próximo ou dentro da víscera no parasimpático, beleza? Então essa é uma diferença também que a gente tem do neurônio pós, beleza? Então no sistema, só para relembrar, no sistema simpático fica longe e no sistema parasimpático ou dentro ou muito próximo à víscera. Segundo critério que a gente utiliza, sabendo disso, a gente usa como critério o comprimento do axônio, o comprimento da fibra nervosa, tanto do parasimpático quanto do simpático. Olha que fácil, ó. Se esse neurônio aqui, ó, tá fazendo a sinapse próximo da medula espinhal aqui, ó, longe da víscera, no caso do simpático, o que eu vou ter aqui, ó? Uma fibra pré-ganglionar curta, beleza? Então, no sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar é curtinha, porque ela fica longe da víscera, ou seja, está próximo da medula espinhal. Tanto que esse gânglio simpático é chamado gânglio paravertebral, porque ele fica posicionado paralela à medula espinhal. Portanto, ele é chamado de paravertebral. Então, nesse caso do simpático, a fibra pré-ganglionar é curta por esse motivo e a fibra pós-ganglionar é longa, é mais comprida porque vai ter que sair aqui de perto da medula e chegar lá no órgão que eu quero. Então, por exemplo, para chegar no estômago tem que sair da medula e ir um espaço grande, certo? A fibra pós-ganglionar, por isso que ela é longa, tá? E a fibra pré fica próxima à medula espinhal. No sistema parasimpático, o que eu tenho? Como o gânglio fica ou dentro, certo? Ou próximo da víscera, então esse neurônio pós-sináptico vai ficar lá próximo da víscera, eu vou ter um neurônio pré-ganglionar longo, certo? Então uma fibra bem alongada, e o neurônio pós-ganglionar tem a fibra curtinha. Então é o contrário do simpático, como vocês podem ver aqui, ó, fibra pré-ganglionar longa, aí o gânglio está lá dentro do órgão e a fibra pós-ganglionar é bem curtinha. Então essa é uma outra diferença fundamental entre o sistema parasimpático e o simpático. Vai acostumando, porque o sistema nervoso parasimpático, ele faz as funções opostas do sistema nervoso simpático. Portanto, eles são antagonistas. Tudo que o sistema parasimpático faz, o sistema simpático faz o contrário. Por exemplo, seu batimento cardíaco normal, ele é de cerca de 60 a 80 batimentos por minuto, certo? Ele é regulado pelo sistema nervoso parasimpático. Caso você esteja com medo ou tenha uma reação a algum evento externo, você vai ativar o sistema nervoso simpático, que ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar os seus batimentos cardíacos, certo? Dentre outras funções que ele vai exercer. Então, se o parasimpático mantém o coração batendo no ritmo sinusal, o simpático vai exercer uma taquicardia, certo? E depois que passar aquela situação de medo, etc., o coração volta batendo normalmente, porque o parasimpático vai tomar conta de novo, beleza? Então, tudo que o parasimpático fizer, o simpático faz o contrário. Beleza? Então vocês estão vendo que é tudo um faz o contrário do outro. Tranquilo? E o último critério que a gente utiliza para determinar a diferença entre o simpático e o parasimpático é a farmacologia, ou seja, os neurotransmissores envolvidos aqui no neurônio pós-sináptico. Então aqui não interessa para a gente o neurônio pré, só interessa o neurônio pós-sináptico. Porque tanto no parasimpático quanto no simpático, a gente vai ter o neurônio pré-sináptico fazendo sinapse através da acetilcolina, certo? Portanto, aqui eu tenho receptores colinérgicos. O parasimpático, tanto o neurônio pré quanto o neurônio pós, utilizam acetilcolina nas suas sinapses. O simpático, ele vai utilizar acetilcolina na primeira sinapse aqui na medula e na sinapse do gânglio ele vai utilizar noradrenalina. Portanto, no neurônio pós-sináptico eu vou ter aqui receptores adrenérgicos.
porque reagem à noradrenalina. E aqui no parasimpático eu vou ter receptores colinérgicos, porque reagem à acetilcolina. Então essa é a diferença farmacológica das sinapses envolvidas no neurônio pós-sináptico ali, no pós-ganglionar. Beleza? Ó, anteriormente, quando eu falei pós-sináptico, eu quis dizer pós-ganglionar, então retifica aí. Beleza? Então são diferenças fundamentais entre os dois sistemas. Tranquilo? E não confunda adrenalina com noradrenalina. Por quê? A noradrenalina é um neurotransmissor que está envolvido aqui nessa sinapse do sistema nervoso simpático. Beleza? A adrenalina é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea pela glândula suprarrenal. Beleza? Então essa é uma diferença fundamental entre a adrenalina e a noradrenalina. Espero que você tenha gostado dessa aula e ela tenha ajudado você de alguma forma. Se gostou e ajudou, dá aquele joinha básico aí embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir essas aulas que eu estou fazendo. Não esquece, entra aí na descrição do vídeo e clica no meu site. Entra lá no site e baixa o e-book dessa aula. Lembrando, essa aula vai ser publicada na quinta-feira e esse e-book vai ficar disponível somente até domingo. Ele fica no ar até 3 dias, porque na segunda-feira temos aula nova, beleza? E aí vai ter e-book para a próxima aula. Então não esquece aí de baixar seu e-book, tranquilo? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo e até as próximas aulas. Fui!